Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje contamos com a presença especial. Se puderem se apresentar. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse podcast aqui, que o Lucas nos convidou, uma honra para nós. O meu nome é Pedro, eu sou daqui de Viçosa, né? Moro aqui no bairro Ramos, Viçosa, Minas Gerais, né? E hoje nós estamos aqui com muita satisfação, né? Eu e minha esposa. Meu nome é Pedro Rubens Lopes da Silva. E minha esposa, junto comigo aqui, vai se apresentar também. Boa tarde a todos e a todas, ou bom dia ou boa noite, dependendo de cada um, né? Como o Pedro Rubens já falou, uma alegria estarmos aqui para participar desse momento. E eu me chamo Neila Maria de Lima e Silva. Então, gente, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a dimensão social da igreja. E aí, o que é a dimensão social da igreja? Bom, a igreja, como organização, a própria palavra significa igreja, né, assembleia ou congregação, uma reunião de pessoas, ela é uma forma de viver a fé de Jesus Cristo e evangelizar e transformar a sociedade, ser fermento e sal no mundo. E para cumprir a sua função, ela tem que olhar o lado social naquilo que Jesus recomenda nos evangelhos e também as escrituras recomendam, né? Então, a igreja, ela tem também uma responsabilidade social. Não há razão de pensar uma igreja isolada, sem a comunidade, sem essa assembleia, sem o povo participando ali, né? Daí essa de chamar dimensão social. Então a igreja existe no mundo por nós. Por quê? Porque o Filho de Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Então nós estamos aqui também nesse sentido. A igreja, então, ela tem uma responsabilidade. As pessoas se unem em oração, unem também para se fortalecer na fé, como uma forma de imitar a comunhão, né? Deus é Trindade, é comunhão Pai, Filho e Espírito Santo, e a igreja também é uma comunhão com Deus, com os irmãos, nós vivemos em comunhão. E como esse exemplo de comunhão, Deus quer estender a toda a sociedade, então aí vem o lado social da igreja. É uma forma de levar o amor, levar a fraternidade, levar a justiça a todos os seres humanos, tornando o ser humano um pouco mais perfeito, um pouco mais parecido com Deus, né? É como Jesus recomenda, sede perfeito como o Pai é perfeito. Bom, a igreja presente no mundo, nessa dimensão social, e nós também temos que pensar, cada um de nós é um tijolinho dessa grande construção da igreja, o povo de Deus, né? Com essa responsabilidade nossa de estar no caminho, né? Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós, enquanto cristãos, seguidores de Jesus Cristo, nessa caminhada aqui, temos e sentimos essa responsabilidade. Então, a igreja tem um ensinamento, ou podemos chamar também de doutrina social da igreja. Ela se fundamenta em 3 princípios, 3 fundamentos, né, que orientam a essa doutrina social. Primeiro deles, o respeito pela vida humana. Por nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós temos a nossa dignidade de filhos, e por isso ela deve ser respeitada em cada pessoa. O outro fundamento que orienta a doutrina social da igreja, ou
ensinamento da igreja, é a dignidade da vida humana. Cada pessoa tem a sua própria dignidade e, por isso, deve ser respeitada. E o terceiro ponto é o princípio de uma visão personalista. Cada pessoa, cada indivíduo, ele tem que ser respeitado nos seus direitos, na sua liberdade, na sua forma de ser. Cada pessoa, não existem pessoas repetidas, né? Pessoas iguais, semelhantes. Cada um tem a sua individualidade própria, as suas características próprias. E esse princípio deve ser respeitado. As pessoas não devem ser manipuladas, não devem ser forçadas a imitar alguém ou se ter o comportamento da forma que outras pessoas desejam, mas sim da sua maneira natural. Também o ensino social da igreja, ela tem 4 valores fundamentais. O primeiro deles, a liberdade. O segundo, a justiça. Terceiro, a paz. E o quarto, a verdade. Então, verdade, liberdade, justiça e paz estão, sim, presentes nesse ensinamento da igreja desde o princípio, desde sempre. Agora, como que a igreja elabora esse seu ensinamento? O ensinamento ele é baseado no próprio Evangelho, naquilo que Jesus Cristo ensinou, aquilo que é retirado da palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, então ele traz para nós a imagem de Deus. Se a gente quiser conhecer a Deus, é só ver o que Jesus Cristo pregou, o que ele fez, nas suas atitudes, nos seus ensinamentos, né? A igreja só quer repetir esses ensinamentos. Só que, durante o passar do tempo, como a vida vai mudando, a maneira de viver das pessoas, o estilo de vida, a cultura, tudo isso vai mudando, a igreja adapta os seus ensinamentos àquela atualidade, vai atualizando, e por isso, então, ela faz os seus ensinamentos a partir das mudanças que ocorrem na realidade e que são percebidas como nós estamos vivendo agora, uma mudança de época. Então, nesse período, alguns ensinamentos vão sendo também adaptados de acordo com aquilo que nós necessitamos para nos adaptarmos a essa realidade. Mas o princípio básico é a própria palavra de Deus e também a gente tem que respeitar alguns valores da sociedade, como a ética, como a justiça, como as leis que existem, né? Tudo isso que vão sendo construídas de acordo com o tempo e as necessidades. Também, dentro desse ensinamento social da igreja, ou doutrina social da igreja, faz parte também isso que a gente chama de magistério, né, esse ensinamento. Está a parte do bem comum, a Declaração Universal dos Bens, a subsidiariedade, a solidariedade e também os corpos intermédios. Bom, explicando mais ou menos aqui cada ponto desse aqui, o bem comum é aquilo que diz respeito a todas as coisas criadas. Tudo que Deus criou foi para o bem da humanidade. Então a igreja diz que as coisas têm uma função social, uma função do bem comum. Então todo governo, toda autoridade, tudo o que existe na Terra, as leis, elas deveriam respeitar esse princípio do bem comum. Tudo deve ser colocado a serviço de todos. Quando uns poucos se apropriam dos bens, a maior parte dos bens, aí surge a desigualdade, né? Aí que vem a causa da desigualdade. Então, a igreja tem o princípio do bem comum. O segundo princípio seria a Declaração Universal de Bens, que esses bens, a destinação deles deve ser para todos, não apenas para alguns.
como às vezes acontece, né? E como Jesus pregou, né, amai-vos uns aos outros, que todos sejam um, a unidade. Então, também os bens materiais eles devem ser divididos em comum. E os primeiros cristãos são exemplos disso, faziam isso, como é citado nos Atos dos Apóstolos, né? Outro princípio é a subsidiariedade. Esse princípio da subsidiariedade é que cada pessoa tem a sua responsabilidade. Então, cabe a cada um exercer a sua responsabilidade, as suas funções, aquilo a que ele é destinado, né? De acordo com a vontade de Deus e de acordo com o serviço que ele presta à sociedade. E a subsidiariedade, ela implica em a gente não assumir para a gente mesmo, né? A pessoa não assumir para si mesma uma coisa que é responsabilidade de outro. Então, que cada um cumpra o seu papel. E o outro princípio é a solidariedade. A solidariedade é uma forma de exercer a fraternidade, colocar as coisas em comum, a gente perceber, através da empatia, qual que é a necessidade do outro, se prontificar para ajudar e construir as coisas em comum, visando o bem daqueles que mais necessitam. E, por último, vem os corpos intermédios. São os intermediários entre aqueles que exercem as responsabilidades, em colaboração com eles, e todas as realidades sociais com seus representantes. Então, vem os conselhos, as empresas, os sindicatos, as associações. Esses são chamados, que a igreja chama no seu documento, lá sobre a doutrina social da igreja, de corpos intermédios. A pessoa viver em comum. Assim como nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade, ela se organiza através desses corpos, né? Nós temos governos, nós temos órgãos representativos, temos instituições, temos também organização de grupos, né? Como associações, cooperativas, sindicatos, etc. A própria igreja também é uma forma de ser um corpo intermediário. E nós temos os 7 lugares de humanização da doutrina social ou do ensinamento social da igreja. A família, o trabalho, a vida econômica, a comunidade política, a comunidade internacional, a proteção do meio ambiente e a promoção da paz. Esses 7 lugares, né, nós falamos aqui, são a primeira família, ora, a família também chamada de igreja doméstica, né? Ali onde começa toda a vivência, né? Pai, mãe, filhos, enfim. E a família, ela é querida pelo Senhor, é querida por Deus. Em segundo lugar, vem o trabalho, né? O trabalho é indispensável ao ser humano para que ele possa se adaptar à natureza e transformar os bens da natureza naquilo que é importante para a sobrevivência, né? Então, é um lugar que deve ser humanizado. A igreja, então, condena qualquer forma de escravidão, qualquer forma de utilização da exploração do trabalho. E, inclusive, tem algumas... O primeiro documento da igreja surgiu falando do mundo do trabalho. Qual que era esse primeiro documento? O primeiro documento era Rerum Novarum, que foi escrita pelo Papa Leão XIII em 1893, né? No fim do século XIX. Outro ponto também que é lugar de humanização é a vida econômica. Os bens da natureza que deve ser destinado a todas as pessoas, deve ser repartido, deve ser partilhado, não acumulado, né? A acumulação em mãos de poucas pessoas, elas promovem a desigualdade. Quando as riquezas são mal divididas, uns têm
muito e acaba desperdiçando, e outros acabam não tendo nada. Né? Nós vemos no Evangelho lá que Jesus fala do rico, que se vestia bem, fazia banquetes todo dia, festas todo dia, e convidava as pessoas, mas o pobre que ficava sentado à sua mesa, o Lázaro, não recebia nem as migalhas. Então, quer dizer, quando poucos acumulam muito, geralmente eles não dão nem a sobra deles, eles dão para os pobres, distribuem para os pobres. Né? O que a parábola lá fala é isso. Eles são tão apegados que nem o que sobra, eles jogam fora, mas não dão para matar a fome daqueles que passam necessidade. Outro ponto também que a igreja fala que é local de humanização é a política, a comunidade política. Quando a gente fala de política, a gente não quer falar aqui só de eleição, só de partido político, só de disputa eleitoral. Mas a política, ela se refere ao bem comum, aquilo que é das pessoas, do cidadão. É bom a gente frisar aqui que a igreja ela não se confunde com a comunidade política e nem está ligada a nenhum sistema político. A comunidade política e a igreja, no próprio campo, são efetivamente independentes e autônomas. A verdadeira política que a Igreja Católica ela prega é a política cristã, que seria aquilo que Cristo ensinou, o ensinamento que nos relacionamentos dos seres humanos entre si, nós precisamos de ter autoridades, nós precisamos ter lideranças, nós precisamos formar grupos, formar as pessoas se organizarem, né? E isso é um trabalho político, independente de eleições, de voto, de partidos. Então, essa organização política, ela precisa ser feita com base naquilo que Jesus ensinou, no amor, na justiça, na solidariedade, na partilha, na compaixão, na misericórdia, olhando principalmente para aqueles que mais necessitam. Muitas vezes a política é utilizada só para aqueles que têm mais, para acumular mais. Né? E isso a igreja critica, ela faz essa crítica e levanta esse ponto de vista. Quando uns têm demais, para uns está sobrando, para a grande maioria está faltando. Essa distribuição econômica ela é muito importante que seja observada para que ninguém entre nós passe falta. O outro ponto também é a comunidade internacional. Nós temos a organização do nosso povo, né, em países, dentro de um continente, dentro de uma determinada região, as pessoas vão se organizando, mas tem a organização internacional também. É importante que os países se unam para resolver os problemas que a humanidade enfrenta. Nós temos vários problemas atuais que só podem ser resolvidos se todas as nações se unirem, ou a grande maioria delas se unirem para combater os problemas. Problema de pobreza, problema de fome, problema de desigualdade, problema da exploração, problema de preconceitos, e são diversos que a gente poderia citar. Né? Dentro deles, a questão da guerra também. Né? E essa é importante uma organização. Hoje a gente vê a fragilidade que estão tendo essas organizações internacionais que não dão conta de promover a paz. Né? Nós vemos guerra em vários locais do mundo, outros lugares ameaçados de começar a guerra. O Papa Francisco já fala que nós estamos numa terceira guerra mundial em pedaços, né? Que a gente vê os sofrimentos aí de várias pessoas, né? E a agressão, a desumanização através das guerras. Outra coisa também que é um problema que a igreja sempre se preocupa também é o problema da proteção do ambiente. O Papa Francisco até publicou um documento que chama Laudato Si, que fala da proteção ambiental. Ela chega a falar
que dentre os pobres que tem na Terra, um pobre que está sofrendo é o meio ambiente. Está se empobrecendo, está sendo maltratado, e nós estamos vendo as consequências do meio ambiente aí sobre o clima, principalmente, né? A alteração no clima provoca problemas de pandemias, problemas de moradia, problema de saúde, são secas, afeta a produção de alimentos, tudo é afetado pela proteção do meio ambiente. Então, o meio ambiente merece um olhar também da humanidade toda, porque é uma questão social que pega toda a humanidade. Ninguém está livre dos problemas ambientais que nós temos hoje. Mesmo porque, quando se fala em meio ambiente, nós temos que pensar no planeta, a nossa casa comum, né? E pensando, agindo assim, a humanidade inteira, em qualquer lugar do planeta Terra, sim, ela vai sofrer as consequências, receber, seja o que for, da forma como está sendo tratada aí o meio ambiente. E o outro ponto que a igreja fala também e prega como ensinamento, né? A promoção da paz. Jesus mesmo falou: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E a paz que Jesus fala, que é a paz, Shalom, é a plenitude de vida, é uma paz onde não falta nada para ninguém. E nós não conseguimos nem aquela paz que a gente acha que é a ausência de guerra, né? As guerras acontecendo aí em vários lugares do mundo, guerra até dentro das famílias, né? Guerra entre vizinhos, parece que hoje tudo é disputa, guerra no trânsito, em todo lugar onde a gente vai, né? Até nos esportes, no lazer, parece que o pessoal está em guerra constante, onde um querendo ser melhor que o outro, um ter mais poder que o outro, e a igreja acha que não é desse jeito que se deve viver, né? Mas a gente deve construir a paz, o respeito pelo próximo, o respeito pelos seus direitos, o direito pela sua dignidade, a gente ajudar aqueles que mais precisam, que é dessa forma que a gente vai ter a paz. Então, o objetivo da igreja é que tenha essa paz da forma que Jesus pregou, né? Que tenha a paz em plenitude para todos. Então, se a gente pudesse colocar isso tudo numa questão mais, tipo assim, a nível pessoal, o que a gente pode fazer para a gente conseguir alcançar essa paz? Olha só, a começar cada um o repensar de si mesmo, aquele olhar interior que cada um de nós deve fazer sobre si mesmo, né? Vamos dizer assim, fazendo um exame de consciência de si mesmo, como se fosse passando um filme. O que eu tenho feito? De bom ou de ruim? O que eu deixei de fazer de bom, que poderia melhorar? No seu espaço ali, no seu mundo, porque o mundo começa aqui onde eu estou, no meu agora, no meu aqui, e aí vai estendendo ali, em casa, na rua, na comunidade, no bairro, na comunidade, na cidade, no estado, no país, enfim, até a gente está pensando no planeta. Então, em pequenas atitudes, no dia a dia. Essa pergunta foi muito importante, Lucas, e oportuna, porque a primeira coisa é a gente, para promover a paz, é a gente estar em paz. A gente só vai ficar em paz através da oração. Se a gente não estiver pacificado, se eu não estiver pacificado, como é que eu vou pacificar o outro? Ninguém pode dar aquilo que não tem. As pessoas hoje estão ocupadas com muitas coisas e às vezes descuidam, quase sempre, né? Descuidam da espiritualidade. Então é importante uma oração pessoal, a oração que a gente faz
no silêncio do nosso coração. E assim tem várias espiritualidades, né, que pregam a oração. Uma delas seria a Lectio Divina, né, que é como fala, a oração, leitura orante da Bíblia, leitura orante da palavra. Ela é muito importante, que a gente possa interiorizar a palavra de Deus através da oração. E para isso é importante a gente estar em estado assim, de pacificação conosco mesmo, para poder escutar a Deus, não só ficar falando, repetindo palavras, né? E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal também, que é uma decisão pessoal, é de a gente não afastar da comunidade. A gente tem que estar unido a Deus, mas tem que estar unido ao próximo. E a melhor forma que a gente tem de estar em união com o próximo é na nossa comunidade de fé. Comunidade de pessoas que, para orar junto. Aí nós falamos os locais, falamos os lugares onde deve acontecer o ensinamento social da igreja, né? Ali também, a família, no trabalho, em todos os ambientes onde a gente estiver, a gente ser luz ali, transmitindo o que Jesus nos ensinou, ensinando o Evangelho e agindo como Jesus agiu nesses ambientes. Procurando seguir as pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo e pedindo sempre para Ele, né? Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, de ter essa humildade e de saber ouvir também, né? Ouvir o que é diferente, o que pensa, quem pensa diferente de mim, eu saber ouvir. Eu posso não concordar, mas eu devo ouvir, né? E não impor o meu ponto de vista, não impor a minha, mas está tendo sempre como critério a palavra do Senhor, né? Aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não é fácil? Não, não é. É um desafio grande, mas que vale a pena seguir por esse caminho. E eu não sei, por aí vem, já há 60 anos, a campanha da fraternidade, né, nesse tempo quaresmal que estamos vivendo, para a gente refletir sempre um tema social, que a igreja nos propõe. E durante todo esse tempo, para a gente depois celebrar a grande festa, a nossa Páscoa, né? De procurar essa mudança, essa conversão que cada ser humano, eu estou falando de mim aqui, da Neila, deve fazer de si mesma e procurar para ser uma pessoa melhor. Quando terminar para celebrar a minha Páscoa, eu estou uma pessoa melhor do que antes. E uma coisa interessante que eu presto atenção naquilo que vocês colocaram, né? É que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem esse lado nosso, né? Que a gente tem que cuidar da nossa espiritualidade, a gente tem que fazer o nosso pessoal, né? Contato com a outra pessoa e ao mesmo tempo ter que viver, né? O nosso papel na sociedade, né? Então, por exemplo, pelo que eu entendi, se eu tiver um cargo, seja de liderança, em um movimento que talvez não seja da igreja, né? Ali ainda eu tenho que viver enquanto cristão, mas também respeitando o outro, mas cuidando para o bem comum, né? Cuidando do bem para o outro, né? Assim que a gente vive realmente essa questão, né? Essa parte nossa social, né? Porque Deus ele nos fez como comunidade, não fez sozinhos, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Deus tem um projeto para cada um de nós, né? Mesmo antes da gente ter nascido, já tinha um projeto para nós. Ele quer que nós façamos a diferença na sociedade. E cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão. Agora, para a gente fazer isso, nós não vamos fazer da nossa cabeça, né? A gente faz a vontade de Deus. Se a gente se coloca em oração e entendendo que Deus mostre para nós a nossa vocação, o que Ele quer de nós, né? Ele vai nos mostrar a hora que nós vamos precisar de servir. Nós estamos servindo
não a nós mesmos, não à sociedade, nem a alguma outra pessoa, mas nós estamos fazendo um serviço para Deus. Se a gente se coloca nisso, em qualquer ambiente que a gente tiver, Deus vai nos mostrar, né? Nós temos a nossa consciência, e a nossa consciência ela é voltada para o bem. A gente se colocar na simplicidade, na humildade, para ouvir a palavra de Deus, nós vamos descobrir qual que é o caminho que a gente deve seguir, e com isso a sociedade vai ser melhor, porque a gente vai, além de fazer a nossa parte, nós vamos servir de exemplo para a sociedade. Outra coisa importante também, e muito oportuno agora que nós estamos no tempo da Quaresma, né, é a conversão, nos convertermos. O que é a conversão? No ponto que eu vejo, assim, e que as escrituras falam, também a igreja fala, né, que eu percebo que a conversão é quando eu deixo de fazer aquilo que eu quero, né, eu perco a minha liberdade, eu não faço aquilo que eu quero, mas faço aquilo que eu não quero. Então, por exemplo, nós temos a nossa natureza, o nosso ego, que ele é puxado para o lado do orgulho, da vaidade, da preguiça, né? São os pecados capitais, né? A gula, a ira, isso são coisas naturais nossas. E às vezes, se a gente for fazer o que a gente quer, a gente vai para o lado desse lado, que é do lado da natureza humana, que nossos instintos, nossas tendências egoístas, e a gente vai abandonar a vontade de Deus. Então, a conversão, no meu ponto de vista, que a gente deve trabalhar nesse período da Quaresma, é isso, da gente fazer o que a gente não quer, mas fazer aquilo que Deus deseja da gente. É um caminho que a gente deve percorrer sempre, correr atrás dele, com os desafios, vamos dizer assim, com todas as nossas limitações, mas não perder jamais a esperança. Outro momento, quando falar do tempo da Quaresma, o Pedro colocou muito importante a oração. Devemos pensar assim, e agir sempre na oração, e a igreja também nos pede um momento de fazer um jejum e de viver a caridade. Esse jejum, muito mais que às vezes eu me privar, deixar de comer ou de consumir determinado alimento, outro, fazer jejum também do meu consumo, e o jejum de língua, de pensamentos, de coisa de consumismo, e olhar esses outros, vamos dizer assim, esses ideais que o tempo todo são colocados para a minha pessoa, né, do consumismo, modismo, sei lá, essas coisas assim, que eu não preciso delas para eu ser um ser humano melhor, mas olhar a essência do que me diz a palavra dessa conversão, né? Não quer dizer que tudo que esteja aqui no mundo seja ruim, não, de jeito nenhum. Está para ser a nosso serviço, mas com respeito a tudo que está aí, porque Deus fez o mundo para todos nós, né? Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude, pensando nessa palavra, né? Uma outra forma também da gente melhorar a sociedade, que parte também da decisão nossa, é a participação nossa na comunidade. Tá? No livro do Gênesis fala: não é bom que o homem viva só. O homem foi criado para viver em sociedade, em comunidade, em comunhão com os outros. Como eu já falei aqui, né, a Trindade também é comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também temos que ser comunhão com todas as pessoas. E é papel da pessoa que é cristão, é uma responsabilidade, e nós somos chamados para isso, a ser fermento, sal e luz, né? Então, nós não devemos fugir da nossa responsabilidade como cidadão, ser cidadãos cristãos, né? Então, se nós tivermos aptidão, sentirmos chamado de Deus, a gente não deve recusar de participar na sociedade, participar das organizações, da sociedade, das instituições,
ser uma autoridade, uma liderança, se a gente tiver capacidade e for chamado para isso, a gente deve sentir que isso também é um chamado de Deus. Muitas pessoas falam, a igreja não pode fazer política, a igreja não pode participar de política. Só dar um exemplo aqui, claro, né? Se a gente for pensar assim, nós não podemos, o católico, o cristão, não pode participar de política, né? Mas nós estamos vendo que os evangélicos estão tomando lugar lá. E são evangélicos que as atitudes deles, muitas vezes, não são atitudes cristãs, né? Então, eles estão ocupando um espaço que poderia ser ocupado por um cristão que fosse viver um papel cristão na sociedade, que procurasse a justiça, a paz, o amor. E muitas pessoas, aí, até usando da religião, ocupam cargos de poder para praticar a injustiça, a corrupção, para fazer negócios escusos, né? A gente via isso no tempo de Jesus também, né? Jesus criticava as lideranças do seu tempo lá, que não cuidavam do pobre, da viúva, né? Do estrangeiro, da viúva e do órfão, mas estava pensando só nos bolsos dele. Hoje nós vemos isso também acontecer nesses espaços públicos, e que deveria ter um compromisso com a sociedade, principalmente com aqueles que mais necessitam, com a necessidade da maioria, mas as pessoas estão ali, às vezes, buscando só interesse próprio, fazer seus negócios. Pois bem, nós falamos aqui, né, desde o início, como ele falou, a dimensão social da igreja, e nós falamos uma pincelada breve sobre esse ensinamento social da igreja. Não é difícil, quem tiver interesse, procurar aprofundar e conhecer quantos são. Lucas nos perguntou qual o primeiro deles, tá? Data lá do final do século XIX, com o Papa Leão XIII. Rerum novarum, que quer dizer das coisas novas. Então já começou, ali foi o primeiro. E tem até chegar no Papa Francisco. São sempre ensinamentos deixados ao longo dessa caminhada da igreja, né, pelos papas. E existe no YouTube Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que está acessível a todos, quem quiser. É só acessar, né, e procurar e conhecer. Nós temos no site do Vaticano II acesso a todas as encíclicas, né, aos ensinamentos. Nós temos o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que ele também está disponível lá. E lá você pode baixar em várias línguas, né? Tem opção para várias línguas. Pode baixar lá e baixar em PDF, e para pessoas que quiser imprimir para ler, né? Então são vários, de vários papas, né? Desde o Leão XIII, foram várias encíclicas. Eu vou falar rapidamente sobre elas aqui. Teve a Rerum Novarum, que foi a primeira de Leão XIII, em 1891, ela falava do mundo do trabalho, numa época em que começou a aparecer as máquinas, né, e o trabalho deixou de ser braçal no campo, né, e passou a aparecer as indústrias, começaram a aparecer as indústrias, e isso mudou o mundo do trabalho. Apareceu a figura do assalariado, né, e aí a igreja se posicionou. Com isso, com essa mudança que teve aí, começou a Revolução Industrial, e aí apareceu o socialismo, o capitalismo, essa divisão, e que tem até hoje, né? E aí o Papa Leão XIII coloca a posição da igreja com relação a essa disputa, capitalismo e socialismo, né? Depois ele fala, 40º ano, o Pio XI, em 1931, quando 40 anos depois dessa carta, que ela era tão atual que ele resolveu fazer uma comemoração e escrevendo sobre isso. 1931 era a época da guerra, já estava entre as guerras, né? Então, quando tem um acontecimento importante, a igreja se manifesta. Ele fala sobre as guerras. Depois, Mater et Magistra foi escrito por João XXIII em 1961. Que significa Mater et Magistra, mãe e mestra.
e fala que a igreja ela é a mãe que acolhe todas as pessoas, mas que também ensina. Depois vem a Paz na Terra, que é Pátia in Terris, João 23 também, em 1963. Só cortando rapidinho, lembrando que essa encíclica, né, Paz na Terra, é tão importante que tem um volume dela lá na ONU, que é Paz na Terra aos homens de boa vontade. Ela fala sobre a paz mundial, né? Pregando a paz. Só que o pessoal acho que não leu não, porque as guerras hoje estão acontecendo, nós estamos precisando de fazer isso. Mas lá fala todos os princípios, assim, o que a igreja pensa a respeito da paz. Depois vem do Papa Paulo VI, em 1967, ele escreveu a Populorum Progressio, que é o desenvolvimento dos povos. Então, vai atualizando, falando sobre o desenvolvimento naquela década de 60, quando o mundo já começa a se transformar, o mundo já está mudando, já bem industrializado, já com muitas inovações acontecendo, a cultura mudando muito rápido, né? E depois dessa encíclica, João Paulo II, em 81, escreve Laborem Exercens, sobre o trabalho humano. Ela estava celebrando aqui o aniversário da Rerum Novarum, que é a primeira, né? E que ela era de 1891, e ela já comemorando 100 anos da primeira encíclica. Ele volta ao tema do trabalho atualizando aquela que tinha sido escrita 100 anos atrás. Depois tem a Solicitude Social da Igreja, do Papa João Paulo II também, escrita em 1987, que já vem falar daquela... continuando o desenvolvimento da Populorum Progresso, do progresso dos povos. 20 anos depois, né, da Populorum Progresso. Centésimos anos, foi colocado 100 anos depois da Rerum Novarum, né? Foi escrita pelo Papa João Paulo II também. Hoje é santo, né? São João Paulo II. E ela fala do 100º aniversário da Rerum Novarum, que foi a primeira encíclica social, reforçando o papel das encíclicas do ensinamento social da Igreja. Depois o Papa João Paulo II ainda escreve também Evangelii Vitae, em 1995, já falando sobre a encarnação, falando sobre a evangelização como motivação para informar as consciências, transformar a cultura. O Papa Bento XVI escreveu em 2005 Deus Caritas Est, Deus é amor, que fala da caridade, né, do amor humano, que Deus fala que o nosso papel é olhar mesmo para aquelas pessoas mais necessitadas. O Papa Francisco escreveu o Laudato Si. Antes, Caritas in Veritate, a caridade na verdade, também de Bento XVI, escrito em 2009. Aí ele vai aprofundando aqueles ensinamentos sociais, fundamentando no amor e na verdade, e falando da justiça também, que está ligada à caridade. O Papa Francisco escreveu Laudato Si em 2015. Foi a primeira encíclica que fala da questão ambiental. E a tradução é Laudato Si, de Laudato Si, louvado seja. E ele se inspirou muito em São Francisco. E que São Francisco, ele era uma pessoa muito preocupada com a natureza, cuidava da natureza, assim, admirava, chamava as criaturas todas de irmãs, né? Irmão Sol, irmão Lua, irmã Árvore, irmã Água, irmã Peixe, assim por diante, né? E esse cuidado do São Francisco, o Papa que adotou o nome dele, né, Papa Francisco, lembra esse cuidado também que a gente deve ter com a natureza
e já começa a preparar assim, que a igreja está precisando de cuidado, né? Ser cuidado como os pobres também precisavam de cuidado. E ele liga um pouquinho os problemas sociais com os problemas ambientais, né? As coisas estão ligadas. Os problemas sociais estão ligados aos problemas ambientais. Os problemas ambientais também estão ligados aos problemas sociais. Ele faz essa ligação, falando que a Terra é a nossa casa comum e nós precisamos cuidar dessa casa. Depois ele escreve encíclica, o Papa Francisco também, em 2020, a Fratelli Tutti, que significa que nós somos todos irmãos. Ele fala sobre a fraternidade e a amizade social. O tema da campanha da fraternidade desse ano, que fala sobre a amizade social, foi retirado dessa encíclica. Tá. O Papa Francisco escreveu Fratelli Tutti, Todos Irmãos, em 2020. E ele fala sobre a fraternidade e a amizade social. Ele fala da amizade num contexto social também, né? Tem a amizade pessoal, mas tem também a amizade social. Ele fala que o amor deve unir todas as pessoas. Que o sentido de amor, lá no grego, né, para os gregos, era o sentido de amizade, era o mesmo sentido de amor. Amizade pelas pessoas seria amor pelos outros. Ele tenta resgatar esse sentido aí, e vendo que nós todos somos, como família humana, nós devemos ser todos amigos. E ele fala sobre isso. E a campanha da fraternidade desse ano, aqui no Brasil, ela fala desse tema, que é muito atual também, né? Nós estamos precisando, diante das polarizações que nós temos aí, as posições contrárias, cada um querendo ter a sua verdade, cada pessoa se ocupando cada vez mais de si mesmo e desprezando as outras pessoas. As pessoas estão se isolando, né? Apesar de tantos meios de comunicação, tanta forma de comunicação social, facilitado pela tecnologia, as pessoas pessoalmente estão se distanciando, estão se tornando como se fossem inimigas. Por isso ele fala da amizade social. E uma coisa interessante que ele fala também, que diz respeito ao social, ele fala sobre a melhor política, né? A amizade política. É que os políticos devem resolver as questões não na briga, não na disputa e não no cancelamento do outro, mas assim, fazendo no diálogo, na compreensão, na empatia, reconhecendo também o outro como pessoa humana, e assim também entre os povos, né, que o povo deve ser solidário aos outros, né, os povos, as nações serem amigas. Só lembrando aqui que é muito importante, quando a gente fala da campanha da fraternidade, o tema fraternidade e amizade social e o lema vós sois todos irmãos e irmãs, baseado no evangelista Mateus. Então, sempre é bíblico, tema bíblico, né? Nunca separar nada da palavra de Deus e da vida. E caminhando agora para o final, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Por que vocês ainda hoje continuam sendo católicos, continuam na igreja? Como que Jesus chamou vocês e vocês continuam com ele? Uau, esse chamado é muito importante. Essa pergunta sua é desafiadora, mas ela é muitíssimo oportuna. No início, acho que já citei alguma passagem da palavra, mas vamos lembrar Jesus, antes da ascensão, qual o mandato que ele deixou para aqueles discípulos e pediu para eles? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a observar tudo o que que ele ensinou e que viveram juntos ali. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, baseado nesse
ensinamento de Jesus, e que ao longo dessa história, né, os primeiros apóstolos vieram passando para toda a humanidade, até chegar até nós hoje aqui, essa confiança. Um salmista já dizia: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, é essa confiança, é o acreditar. E o próprio Jesus colocou: vinde a mim, e ele falou também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é nessa confiança, é desafio sim. E como ele deixou nos sacramentos para nós, né? A Eucaristia ali, o ápice da nossa, vamos dizer, da nossa fé, da minha fé católica, nesse alimento que eu recebo ali, não para mim, porque é meu mérito, não, é porque ele é misericordioso, porque ele me acolhe com todas as minhas mazelas. E todos os dias, sim, eu busco e acredito que ele está assim, perto de mim, me acolhendo, me perdoando, mas também me orientando ali no que eu devo fazer e que devo evitar. Sempre esse outro daí, aquela luzinha que acende na cabeça, o Espírito Santo ali que está soprando para a gente, para mim. Bom, essa pergunta ela é pessoal, né? Então, eu fui educado numa família católica. Então, aprendi os princípios cristãos todos ali. Só que eu fui criado numa época bem diferente de agora, quando comecei a minha educação, né? A missa era em latim ainda, né? Não tinha acontecido o Concílio Vaticano II ainda, que mudou as coisas. Então, a gente participava e a gente tinha uma visão de Deus, de um catecismo diferente. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu procurei conhecer, né, um pouco melhor a igreja para tomar uma decisão assim, mais acertada. Né? Tive um tempo afastado também, assim, das coisas de Deus, na adolescência, no início da juventude, tudo, né? Mas fiz a experiência também, assim, nessa experiência eu vi que estava faltando alguma coisa, faltava a participação, não sentia realizado, a gente procurava a felicidade, mas não encontrava, né? Às vezes tinha mais decepção do que as coisas. Aí comecei a rever as coisas de Deus, né? Foi a partir da leitura da Bíblia, que antes a gente não podia ter, né? Antes do Concílio Vaticano II, né? Não tinha acesso à Bíblia. Foi através da leitura da Bíblia que eu comecei a entender melhor qual que era o projeto de Deus para a minha vida, o que ele pensava, né? E voltando a participar da igreja, participando mais, foi sentindo o chamado. As pessoas chamavam pastorais para participar de alguma atividade na igreja, alguma coisa. E a gente fui sentindo assim que tinha um espaço, que era bom participar, sentia bem participando, e fui continuando nessa participação. E isso ajuda muito na conversão. A palavra de Deus e a participação na igreja foram as coisas que me fizeram a caminhar nisso aí, com a participação na comunidade, na igreja, foi aproximando de Deus através disso, mas nunca deixando a oração. A oração, duas dimensões, né? A oração pessoal e a oração comunitária também, que é através das celebrações. Uma coisa complementa a outra, né? Nós devemos amar a Deus, né? Também unido a Deus na oração, mas também unido aos irmãos. A oração coletiva também é. E nessa participação com a comunidade também, eu fui vendo que era importante participar de alguma coisa na sociedade, né? Então, eu participei de associações, de sindicatos, no trabalho que eu exercia, que eu trabalhava com o povo também, ajudei muito e incentivava muitas pessoas a participar de associações, conselhos, cooperativas, todas essas coisas. As pessoas ajudava as pessoas também em projetos políticos, tentando colocar alguma coisa, sugerindo alguma coisa também nas câmaras de vereadores, nos espaços políticos,
E onde eu sentia que era chamado para participar e para dar uma colaboração no sentido de humanizar mais e tornar a palavra de Deus ali em prática, né? Colocar ali os princípios e às vezes até criticar alguma coisa que a gente via que não estava conforme, né, a vontade de Deus, a gente ser palavra ali também. E em algum momento vocês já chegaram até algum momento que pensaram em desistir, mas depois alguma coisa aconteceu para voltar atrás, para continuar o caminho com Deus? Eu não senti nenhum, não. Sinto sempre os desafios, balançada, mas de perder a confiança de jeito nenhum. E às vezes é doído, a gente chora determinado, mas é só voltar a fazer a memória. O Filho de Deus que veio ao mundo e encarnou no meio de nós, como foi quando a concepção dele? Como ele nasceu? Como ele viveu? E qual foi o trono dele? E ele foi vencedor. Se eu penso, pô, Jesus está aqui, ele é o meu mestre, meu guia, o meu modelo, não é pretensão minha que jamais pensar, você, eu ser sim seguidora. E ele falou, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Essa cruz de cada dia, eu a interpreto como cada desafio que eu tenho a cada dia, a cada amanhecer. Mas orar e agir, a oração, e não perder a esperança jamais. E ter a palavra de Deus como livro meu de cabeceira, né? E o que me acompanha, assim, também nos trabalhos que a gente faz assim, na comunidade, coisa por aí. Bom, alguma vez eu já tentei afastar, né, um pouco. Tentei abandonar, né? Abandonar eu nunca pensei não, sabe? Mas assim, afastar, eu afastei. Porque o jovem, ele gosta de aventura, ele gosta de conhecer, quer ter mais, conhecer o mundo, ver outras realidades, né? Então, eu, no tempo da minha adolescência, da juventude, que a gente vinha nos ambientes universitários, no ambiente de outras pessoas, né? A gente via críticas à igreja, via outras pessoas falando, né? Outras filosofias de vida, e nisso aí eu fui fazendo análise, a gente vai fazendo análise, será que eu estou certo? Será que eu estou no caminho certo? E tal. E quando a gente afasta um pouquinho, eu nunca cheguei a abandonar, mas assim, fiquei um pouco mais afastado, sem participar muito, sem participar de grupos, né? Não participava de grupo de jovem, não participava de outras coisas. Quando a gente fica mais de longe um pouquinho, às vezes a gente enxerga melhor, porque a gente tem uma outra visão de fora, uma visão numa distância maior, né? Vou dizer assim, como aquele filho pródigo, né? Naquela parábola, lá o filho mais novo, que pegou a herança do pai e saiu, ele teve uma visão diferente, ele teve uma visão de fora, ele teve uma visão da grandeza da bondade do pai dele na hora que ele estava distante, que o filho que estava próximo dele, né, o filho mais velho, que estava do lado dele lá, não tinha visto a bondade dele naquela forma, né? Então, assim, isso me fez voltar, o fato de afastar fez com que eu voltasse e com o outro olhar, né? E nesse momento, daí comecei sempre a participar cada vez mais e não tive mais vontade de afastar. Outra coisa que me ajudou muito também na igreja é de participar dos grupos sociais, de grupos assim fora da igreja também, não é? No mundo do trabalho lá dos sindicatos, né, das associações, participei de conselhos, de várias coisas. E isso vai reforçando a nossa visão de igreja, porque a igreja também ela é comunidade, né? E essa visão trouxe muita coisa para enxergar melhor como que é a igreja, o que é que Deus quer de nós, qual que é a minha vocação, né? Porque a vocação
Ninguém vive só na igreja, né? Mas a gente vive na igreja e no mundo, né? No dia a dia também. A gente vai na igreja para se abastecer da fé, para a gente ser mudança no mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe muito a missão de cada um de vocês dois, né? E continue abençoando o matrimônio, né? Deus vai conduzindo. Quantos tempos de casados? 45 anos de casado? Em agosto? Ó, Deus 44. Ó, Deus abençoe, tá? E vocês querem fazer algum convite para algum serviço que vocês desempenham na igreja? Eu quero fazer um convite aqui geral, assim, né? Que as pessoas procurem participar mais, você que está ouvindo aí, né? Procure conhecer um pouco mais a igreja e o que ela fala do lado social, né? Hoje parece que é até um tabu falar da participação da igreja nas questões sociais, mas ela é indispensável, né? Ela é evangélica. E muitas vezes quem começa a atuar na parte social vai ser criticado. Jesus falou, né? Quem quiser me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo, né? Primeiro, tome sua cruz e siga. Isso é uma cruz. Participar do trabalho social é uma cruz que Jesus carregou. Jesus participou da vida política do seu tempo lá. Inclusive, ele morreu porque teve uma condenação política, né? Condenaram porque ele queria se fazer rei. Na opinião das pessoas que o condenaram, né? Então, a participação é importante. Convido a todos vocês a conhecer. Comece também a participar de alguma coisa para melhorar a sua comunidade, né? Uma associação de moradores, né? Um sindicato onde você trabalha, uma associação de pessoas que têm o mesmo interesse, ou pode ser na cultura, na arte, de qualquer coisa. E tudo isso ajuda. A gente pode ser ali um instrumento de melhorar a sociedade. Pode ser sal e fermento ali naquela massa. Lembrando, né, nós estamos falando aqui da nossa visão de católicos, apostólico romano, é que a gente fala muito da questão da catequese, né? Terminou o tempo aí da participação. Não. A catequese é a educação permanente da fé. Nós vamos, de uma forma ou de outra, nos catequizando, aprendendo, enquanto estivermos aqui nessa terra, né? Então, participe também, se você pode, tem uma vocação para ser um catequista, para trabalhar, atuar ali junto, seja em qualquer etapa, né? Participe, não tenha medo de aproximar, de conhecer. Eu tenho a feliz experiência de estar participando na educação, né, com os adultos. E como eu aprendo? A gente caminha juntos. Eu aprendo. É sempre isso. Caminhar juntos, aprender juntos. Então é isso. Você que nos ouve aqui, né? Que Deus abençoe muito todos vocês, né? E que para a gente fazer esse encerramento, a gente pudesse rezar um Pai Nosso, todo mundo junto, né? E para que seja feita a vontade do Senhor, né? E que tudo isso que foi colocado, que o Espírito Santo possa mostrar ao nosso coração em como que isso a gente pode viver na nossa vida, né? Então, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais, gente. Deus abençoe vocês. A paz.